Olá, amigos da educação! Hoje eu quero contar para vocês como foi interessante a experiência de ler meu livro através de outros olhos. É isso mesmo, eu tive a oportunidade de ler o livro que eu mesma escrevi através dos olhos da professora Luciana Martins Maia, que gentilmente preparou uma série de lives onde ela foi lendo trechinhos do meu livro e dando ali a sua opinião, fazendo comentários. Foi tão legal, foi assim, enriquecedor para mim, né? A pessoa que escreveu o livro vê por outro aspecto, por outro prisma, por outros olhos. Então eu quero que vocês tenham a possibilidade de assistir também um pouco desses comentários todos e dessa leitura maravilhosa que a professora Luciana fez a respeito do meu livro Pedagogia de Projetos, Ano Letivo Sem Mesmice. Esse livro aqui, ó, esse livro que foi publicado em 2014 pela editora WAK. Então, desfrutem, assim como eu desfrutei. E deixo aqui meus sinceros agradecimentos à professora Luciana. Muito obrigada, Lu! Olá, bom dia Instagram, bom dia YouTube, bom dia a todos os educadores. Hoje é o 16º dia da IDC Book, a série de troca de conhecimentos e comentários sobre livros para educadores aqui no IDC Pro Educação e comigo, Luciana Martins Maia. Essa série é para você, educador, que gostaria de ler mais, de se aperfeiçoar mais, só que acha que não tem tempo. Pois eu vou mostrar para você que tempo é uma coisa que a gente administra e você pode conseguir tempo para ler tudo o que você quiser. Porque 100% dos nossos resultados em 100 dias dependem do 1% que nós fizermos hoje. Então, é por isso que eu estou aqui, para todos os dias falar uma parte de um livro para você, comentar, deixar uma reflexão sobre essa parte, sobre esse capítulo desse livro. Porque num livro a gente recebe um conteúdo bruto, um conhecimento puro, mas eu quero ajudar você a aplicar esse conhecimento. Então, aqui vocês vão ver livros para educadores. Eu vou comentar aqui livros que todo educador deveria ler e que são importantes para a sua prática pedagógica. Então, na segunda-feira a gente iniciou o livro Pedagogia de Projetos, aqui ó, Pedagogia de Projetos, Ano Letivo Sem Mesmice, aí para vocês saberem ao contrário, né? Mas tudo bem. Pedagogia de Projetos, Ano Letivo Sem Mesmice, da professora Paty Fonte, da editora WAK. Quem quiser adquirir o livro pode ir lá no site da WAK e tem esse livro lá. Então, mas só que aqui nós vamos ler juntos esse livro, comentar e por uma semana, né? Então até o próximo sábado, fizemos segunda, terça, quarta hoje, e quinta, sexta e sábado a gente vai comentar esse livro. E aí você vai ver, ó, quando entrar em outubro, nós já comentamos 2 livros. E de repente você sozinho não teria lido nenhum, né? Então vamos lá. Pega papel e caneta, porque hoje a gente tem muita coisa para aprender e muita coisa interessante para anotar. Então vamos lá. Aproveita que a gente está começando para compartilhar o link dessa live com alguém, com amigos, com professores. E chama para assistir. Hoje tem muito conteúdo para a gente tratar. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube IDC Pro Educação ou ainda não me segue no Instagram, Luciana_M Alfabetização, vai lá, me segue ou clica no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo ou quando eu entrar ao vivo. Quem não me conhece, quem está aqui pela primeira vez, eu sou Luciana Martins Maia, professora, pedagoga, jornalista, escritora, autora do livro Alfabetização Completa, especialista em alfabetização, avaliação educacional, neurociência aplicada à educação inclusiva, e há mais de 30 anos eu trabalho com processos de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita, atuando com alfabetização e atendimento de crianças com necessidades especiais e também na formação de professores. Então, se você não assistiu a série desde o início, volta lá no canal IDC Pro Educação, assiste os outros vídeos, no IGTV tem alguns vídeos também no Instagram, né? Foram 15 vídeos até agora, 13 deles sobre o livro Alfabetização Completa e agora os 2 últimos vídeos sobre o livro Pedagogia de Projetos da Paty Fonte. Mas não demorem, porque logo logo esses vídeos vão sair do ar e vocês vão ficar sem. E isso vai se transformar num outro produto, num curso só sobre livros, ou quem sabe uma série, uma assinatura para vocês poderem ter acesso a isso aí direto. Vamos ver.
Então vamos iniciar os nossos estudos de hoje, temos muita coisa para ver hoje. Pedagogia de projetos, ano letivo sem mesmice. Nós já falamos do que era um projeto pedagógico, falamos sobre essa questão do professor, né, nos outros vídeos. Falamos sobre a importância do professor no século XXI, de como tem que ser a cabeça, a postura desse professor no século XXI. Ontem nós falamos de como elaborar um projeto, como criar um projeto pedagógico. E eu volto a dizer aqui que o projeto pedagógico ele não serve só para um determinado segmento. Ele serve principalmente para a educação infantil. A educação infantil trabalha muito com projetos. E também para a alfabetização a gente pode fazer projetos riquíssimos. Mas no ensino fundamental 2, médio, também existem projetos muito legais para serem feitos. Então, trabalhar com projeto é você sair realmente da mesmice, daquela coisa amarrada, é você criar coisas novas, é você não ficar preso naquele conteúdo engessado, é você abrir esse leque e dar oportunidade para que os alunos também possam como é que se diz? Se criarem também, né? Criarem e buscarem novas alternativas. Então vamos lá. E agora hoje nós vamos falar do projeto Diversidade. Pega lápis e papel, não esquece, porque a gente vai falar, vou dar várias sugestões aqui. Eu não, né? A Paty Fonte, autora do livro, e eu vou falar as sugestões que ela deu. Vou comentar essas sugestões que ela deu. Então vamos lá, projeto Diversidade. A escola ela é grande responsável pelas relações de sociabilidade entre crianças e jovens, né? Então é na escola que essas crianças vão aprender as regras, os valores sociais. Porque educar não é apenas a gente transmitir conhecimento, mas formar seres realmente atuantes, reflexivos e que possam atuar como cidadãos na sociedade, né? Então, quando a gente inicia esse convívio escolar, a gente experimenta a ótica do grupo, ou seja, a gente vê o que o grupo pensa, né? E a gente conhece pessoas com hábitos e costumes diferentes dos nossos. Então, quando você entra numa sala de aula, você tem uma gama de crianças com famílias diferentes e com hábitos e atitudes diferentes. Então, todos eles, a gente acaba dividindo a atenção e os cuidados do adulto com essas pessoas. E assim, pouco a pouco, a gente vai construindo a nossa identidade. Então, as crianças, elas vão construir a identidade delas de acordo com as pessoas que ela vai se envolvendo na escola. Ela vai se envolvendo ao longo do dia a dia, né? Então, sentir-se acolhido, incluído, integrado, vai facilitar essa construção de uma autoestima positiva, que é um elemento fundamental para o sucesso escolar. Então, se a criança não tiver uma autoestima elevada, se ela não tiver uma capacidade de achar que ela consegue, que ela é capaz, provavelmente a aprendizagem vai estar bastante comprometida. Porque se você levantar a autoestima do seu aluno, você vai conseguir dele grandes coisas. Agora, se ele se sentir incapaz, ele não se sentir presente, pertencente àquele grupo, realmente vai ficar difícil. Então, você vai ter mais um pouco de trabalho. Então, infelizmente, a mistura de povos em um mesmo território não faz do nosso país imune às práticas de racismo, preconceito, separatismo e xenofobia. Então, a gente vê isso dentro da escola, a gente vê isso por parte dos pais, muitas vezes, apesar do Brasil ser um país super diversificado, que tem de tudo. E no Brasil você não pode dizer se é preto, se é branco, não tem como, não tem raça pura aqui, todo mundo misturado. Então, mas aqui a gente ainda vê, infelizmente, racismo, preconceito, separatismo, xenofobia, tudo isso. Então a gente vai ter que lidar com isso. Então, como educadores comprometidos em educar para a cidadania, a gente precisa estar alerta. E desde pequenininhos, a gente precisa desenvolver atividades que vão possibilitar essa aproximação dos alunos com a riqueza cultural brasileira, com a riqueza que a gente tem, tanto de cultura quanto de povos, né, de raças aqui, de religiões, de tudo. Então, e a gente vai ampliar a percepção e a atuação sobre ele mesmo e o seu lugar no mundo. Eu volto a dizer aqui que é importante, né, eu fazer um parêntese aqui, a BNCC, ela coloca muito claro em que a gente realmente não pode fazer ter uma visão particular de um determinado tema. Hoje nós vamos falar aqui também de datas comemorativas, hoje e amanhã a gente vai falar também de projetos de datas comemorativas, e eu vou explicar aqui como a gente pode trabalhar um projeto com datas comemorativas de acordo com a BNCC. Porque eu recebo professoras com dúvidas muito, muito importantes com relação a isso. Não pode mais falar de Páscoa? Depende, até pode. Você pode falar de Páscoa assim, a gente vai ver isso já já. Aguenta aí, fica até o final.
Então, a gente precisa trazer essa criança para conhecer essa riqueza do nosso país. Então, a diversidade da população brasileira, ela vai aparecer nas características culturais, assim como a língua, a religião, a música, os hábitos alimentares e também nas características físicas das pessoas. Então, é papel do professor enfatizar que cada pessoa é única, que cada um de nós faz uma leitura do mundo diferente e isso precisa ser sempre respeitado e valorizado. Então, é importante que a gente ajude os nossos alunos e ensine os nossos alunos a respeitar a diversidade do país, a entender que na sala de aula todos nós somos diferentes. Não tem como um professor dizer, olha, isso é certo, isso é errado, é isso. Quer dizer, você pode dizer do certo e errado, mas você não pode dizer que você não pode seguir uma ou outra religião. Eu tinha uma professora que ela colocava salmos no quadro. Todos os dias, logo que ela chegava, ela botava um salmo no quadro. E uma vez eu recebi uma mãe reclamando. Nada contra a religião dela, nada contra os salmos, eu também leio salmos, mas o que acontece? Quando você prega uma determinada religião, por exemplo, a mãe veio reclamar porque a mãe não era daquela religião, não acreditava naquilo e não queria que o filho lesse aquilo. Então, assim, quando a criança é pequena, a família determina muitas vezes o que ela vai ver e o que ela não vai ver. Então, a gente, enquanto professor, a gente precisa ser imparcial, não impor uma determinada cultura, porque nós somos modelados o tempo todo. Tudo que nós fizermos, o aluno vai repetir. A criança vai brincar de escolinha em casa e vai usar o tom de voz que a gente usa, ela vai usar os gestos que a gente usa. Quando você vê a criança brincando de escolinha em casa, você está vendo o retrato da professora. Ela vai falar como a professora fala. Então, se você impõe uma cultura, impõe uma religião, impõe alguma coisa para o aluno, ou você faz aquilo, né, nem que aquilo não seja imposto, você está... o aluno vai estar te modelando. E aí você pode arrumar uma confusão com a família, né? Tudo bem, às vezes a gente acha que é o melhor do mundo, é o melhor, o que a gente faz está sendo melhor, você está fazendo com a maior boa vontade, mas, e de acordo com a BNCC, isso não pode, temos que ser imparciais. Eu aprendi com a faculdade de jornalismo que uma notícia ela tem vários lados, né? Então, enquanto jornalista, a gente tem que ser também imparcial, você tem que falar simplesmente os fatos. Aí agora, a interpretação dos fatos é com cada um. Então vamos lá, sugestões de atividades, de projetos. Vamos lá, que personagem sou eu? Então, qual é o objetivo desse projeto? Estimular a autopercepção e a heteropercepção, despertar para a diversidade da raça humana e promover o respeito das diversas etnias, levar o aluno a assumir a própria identidade e se integrar ao grupo, respeitando as diferenças físicas ou a personalidade ou o caráter de cada um. E aí, que material você vai usar para fazer esse projeto, essa atividade? Revista velha, papel ofício e cola e tesoura. Então, a criança vai usar revista, papel e cola e tesoura. E como é que esse projeto vai se desenvolver? Bom, primeiro a gente vai organizar a classe em círculo, né? Vai botar todo mundo sentado em roda. Já falamos sobre essa arrumação da sala de aula para que atividade lá no outro livro. Você vai arrumar no centro da sala uma caixa com revistas assim variadas e que possam ser recortadas. Revista velha. E depois você vai solicitar que cada aluno crie uma imagem, ou seja, um personagem que ele considera assim perfeito. E aí, com todos os personagens prontos, nós vamos pedir para os alunos que nomeiem e escrevam 5 características da personalidade e do caráter desse personagem. Não dá para fazer com turminha pequenininha, tá? Você pode fazer com turmas um pouco maiores. E cada aluno vai apresentar o seu personagem. E aí, o professor ele pode mediar a reflexão, a análise, a discussão das semelhanças e das diferenças em cada personagem, né, das pessoas e dos personagens, e estimular o debate assim, e as conclusões, os relatos e as conclusões de cada um. Dessa forma, a gente vai conseguir trazer essa questão da diversidade, trazer essa questão das diferenças para a sala de aula e mostrar que todas as pessoas podem ser diferentes, né? E segunda atividade, pode ser minha história de vida. O objetivo dessa atividade é valorizar as diferenças individuais, conhecer a história de vida dos alunos e também permitir que eles expressem seus sentimentos, né? Socializar, criando um clima de respeito e união. Gente, clima de respeito e união é básico, né? Isso é básico na sala de aula. E desenvolver a linguagem oral, escrita, criatividade, sempre ressaltando essas habilidades variadas. E aí, como é que esse projeto Minha História de Vida vai funcionar? Cada aluno vai completar um álbum. Esse álbum ele vai ser previamente preparado pelo professor, né? E nesse álbum vão constar informações que sejam relevantes da sua vida. Então, um fato mais alegre, mais triste, receitas de família, sua comida preferida, o que ele costuma fazer nos finais de semana,
o que ele costuma fazer nas férias, em que parte da casa ele mais gosta de ficar, onde ele mora, se já morou, visitou outra cidade, outro estado, outro país, enfim. Você vai criar uma série de informações, né? Vai colocar lá uma série de informações que você acha que sejam importantes para a criança. E aí, estimular para que todos completem os seus álbuns, utilizando fotografias e figuras variadas, ilustrações, ele pode desenhar, ele pode colar, enfim. E aí cada criança vai apresentar o seu álbum da forma que ele preferir. E ele pode utilizar vídeo, ele pode utilizar slide, ele pode contar uma história, dramatizar, fazer do jeito que ele quiser. E aí o papel do professor vai ser incentivar para que todos eles apresentem o álbum de maneira original, de maneira criativa. Então, quando terminarem as apresentações, né, e você ouviu o comentário dos alunos, é preciso que você ressalte as diferenças como algo positivo, valorizando sempre a experiência de vida de cada um, levando todo mundo a perceber o quanto eles podem aprender com a diversidade. Ou seja, sermos diferentes é um ponto positivo, porque cada um aprende com o outro. Tem uma passagem da minha vida que na escola, eu trabalhava numa escola altamente tradicional. Eu era uma pessoa altamente tradicional. Eu não abria minha cabeça, né? Aquela coisa assim, bem... E aí eu tinha uma colega que era totalmente bichinho da natureza, construtivismo, o aluno aprende com as suas vivências, e eu achava aquilo uma viagem. Mas só que nós éramos muito amigas. Então, nós somos até hoje muito amigas. E aí ela vinha com aqueles papos doidos dela de diversidade, não sei o quê, de bichinho da natureza, de aluno, experiência, e eu achava que aquilo ali não adiantava de nada. Só que conforme a gente ia conversando e conforme a gente ia debatendo saudavelmente, por quê? Porque ela respeitava as minhas opiniões e eu respeitava as dela. Mas a gente conversava. E eu falava, não, eu acho que tem que ser assim, ela falava, acho que tem que ser assado, e a gente testava nas nossas turmas. Ela dava aula na mesma escola que eu, em salas diferentes, e ela testava o que eu falava e eu testava o que ela falava. Confesso a vocês, que eu tive que abrir mão de muitos pensamentos meus. Eu tive que rever os meus conceitos em muitas coisas. E ela também reviu os dela. Porque tem horas que não dá pra gente ser tão engessado, a gente precisa abrir a mente. E tem horas também tudo solto, não adianta, você tem que conseguir fechar aquilo de alguma forma. Então, assim, nós não somos seres prontos e acabados e que temos uma ideia fixa e que aquilo tem que ficar até o fim, não. A gente não pode se envergonhar de mudar de opinião. A gente não pode se envergonhar de repensar as nossas ideias, porque se a gente pensa e se a gente vive no mundo, a gente pode repensar as nossas ideias e refazer os nossos pensamentos. A mesma coisa a gente tem que falar para o aluno, né? Que a diversidade, um aluno que pensa diferente que ele, um aluno que vem de uma cultura diferente, que tem uma raça diferente, que viu coisas diferentes, isso só tem a somar. Se a gente vê isso de uma forma positiva e a gente respeitar esse aluno, isso só vem a somar. Então, outro tipo de atividade para trabalhar essa questão da diversidade e do respeito às diferenças. Show de talentos. Show de talentos, você descobre um monte de coisa e às vezes você faz com que o aluno também descubra várias coisas. O objetivo do show de talentos: estimular a criatividade, as diferentes habilidades, linguagem oral e escrita, valorização de diversos tipos de profissões e preparar o aluno para a inserção no mercado de trabalho. Então, o show de talentos serve muito assim: o que eu quero ser quando crescer? Né? Qual é a habilidade que eu tenho? Então, como é que a gente vai desenvolver essa atividade? A gente pode promover apresentações onde cada aluno vai poder mostrar alguma coisa que ele sabe fazer. Então, por exemplo, pode ser recitar uma poesia, dançar, cantar, dramatizar, ensinar alguma técnica artística, desenho, marcenaria, o que ele quiser. E aí você tem em vista as transformações ocorridas no mundo. É necessário que a escola ela encontre estratégias que sejam inovadoras e que acompanhem o desenvolvimento tecnológico, né? E que também consiga promover o desenvolvimento integral dos alunos, estimulando seus múltiplos talentos, valorizando os diversos tipos de profissões e preparando esses alunos para o exercício da cidadania e do trabalho. Ah, Luciana, como é que a gente vai fazer isso virtualmente? Virtualmente fica até mais fácil, porque o aluno da casa dele ele pode ter outros recursos e ele pode fazer um vídeo, né? Ele pode fazer um vídeo, ele pode criar efeito. Hoje em dia essas crianças são muito criativas, né? Minha filha de 11 anos outro dia fez um TikTok, acho que era um TikTok, mas ela fez um vídeo que tinha efeito, o negócio entrava, saía, aparecia. Aí eu falei, quem editou isso pra você? Ela falou, fui eu. Rapidamente eles fazem isso. Demora um dia inteiro para editar um vídeo, ela faz isso rapidinho. Então você pode até jogar para o grupo o que eles querem fazer e como eles querem fazer, porque eles vão ser muito mais criativos que você, pode ter certeza.
Então, qual seria a variante desse show de talentos? Integrar a família dos alunos, convidando pais responsáveis, né, para que eles ensinem alguma coisa que eles sabem fazer e contem um pouco da sua história de vida. Eu já fiz um projeto na escola que a gente trazia os pais dos alunos e eles contavam a profissão deles, eles contavam o que eles faziam. Então teve um que era bombeiro, aí ele foi da escola com a roupa do bombeiro e explicou como é que era o dia a dia dele, o que eles faziam lá no bombeiro, no quartel. A outra mãe era dona de casa e aí ela chegou na escola para fazer uma receita de biscoito com eles. Então foi muito legal, todo mundo fazendo biscoito. Teve uma outra mãe que era arquiteta. E aí ela foi lá, toda arrumada e tal, e explicou como é que fazia, desenhou um monte de coisa lá no quadro para eles. Então isso é muito rico, porque às vezes as nossas crianças elas vivem numa bolha. Elas não têm acesso, principalmente assim, nas cidades que não tem muita coisa cultural, não tem. Então quando não tem, a criança não vivencia. Né? Hoje em dia a internet facilita muito, né? Ela pode ver muitas coisas, mas se você não direcionar o que ela vai ver, o que ela pode encontrar, essas informações ficam muito perdidas. Então, assim, é importante que as atividades sugeridas, elas partam do princípio de que o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem e que, por meio da sua própria realidade, é possível abordar assuntos como alimentação, costumes, vocabulário, diversidade étnica, migrações internas e externas, e aí você dá a oportunidade de que apareçam situações onde ele possa refletir e onde ele possa agir. Então os professores eles precisam estar atentos aos objetivos que foram traçados para que o foco não se perca, né? Porque é tanta coisa boa para ver que, de repente, quando você vê, você fugiu do objetivo. Então você não pode perder o foco do tema que você pretende abordar. E transforma essas dinâmicas em brincadeiras que não tenham sentido, né? Então, preste atenção no foco, né? Conduz, direciona, lembra que o professor é o mediador, para quê? Para ele, quando a coisa estiver fugindo, você vem e traz de novo. Então é fundamental nesses casos que o professor escute o que os alunos saibam e precisam e necessitam expressar, né? Que o professor não se coloque como único e principal informante, né? Não é tudo que o professor sabe, o aluno tem que trazer as informações também. É preciso que o professor conecte o tema em pauta com outros conteúdos da realidade, né? Faça essa relação. Organize os espaços e o tempo de acordo com as exigências do trabalho que precisa ser executado. Então, organize espaço e tempo. Adapte a atividade aos interesses, às necessidades, à faixa etária dos seus alunos. Não adianta eu dar uma coisa que o aluno não é capaz de desenvolver, né? Não é capaz de perceber, não é capaz de ir além. Então, você tem que dar aquilo de acordo com a faixa etária. Né? E é preciso também que o professor desenvolva continuamente um trabalho de respeito e de valorização da diversidade, né? das crianças. E também que não tolere apelidos maldosos, gozações, implicâncias com o grupo. Gente, apelido não precisa nem ser maldoso, não. Porque às vezes você está fazendo um apelido com a maior boa vontade, mas a criança não gosta. A criança, muitas vezes, ela vai crescer com aquele apelido e não vai gostar. Ela pode não gostar. Então isso é ruim. Então eu sou altamente contra apelido. Se a criança tivesse ser chamada daquele apelido, a mãe botava o nome dela daquilo. Então, tudo bem, eu me chamo Luciana, todo mundo me chama de Lu. Mas Luciana, Lu não tem muita diferença. Agora, quando você cria... eu já tive um aluno, uma vez a mãe chegou na porta da minha sala e falou assim: oi tia, como tá a Pinguinha? Eu falei, não sei quem é Pinguinha. Não conheço Pinguinha, eu conheço a Maria Luísa. Ah, então a Maria Luísa tá bem, Pinguinha eu não conheço. Aí a mãe ficou assim meio sem graça, mas o nome dela não é Pinguinha. Se a mãe quiser chamar em casa de Pinguinha, ela chama, mas na escola não. Porque a escola ela tá construindo identidade, a identidade dela não é uma Pinguinha. A identidade dela, se de repente a criança começa a se achar diminuída, ela começa a se achar menor, porque é uma Pinguinha. Então assim, na escola não. Na escola ela tem que ter o nome dela, a identidade dela. Às vezes pode dizer, Luciana, você está sendo radical. Não tô não. Porque isso é muito sério. Então, não tolere apelidos maldosos, que possam, né, gozações, implicâncias com o seu grupo. Tudo bem que na infância, né, quem de nós não teve aquele apelido Olivia Palito, Bolão, Rolha de Poço? Todo mundo teve, mas isso é ruim. Então, informe e oriente as famílias sobre o trabalho que você vai realizar. Seja um bom exemplo de ética e de cidadania. Então, não adianta, como eu falei, a criança vai modelar você. Se você não der o exemplo, se você não for o que você prega, né? O que a gente fala influencia, mas o exemplo arrasta.
Então, você tem que ser aquilo que você prega. E apresente histórias fictícias ou biográficas que possam enriquecer essas reflexões, né? Como eu tô falando agora, eu tô contando histórias que aconteceram comigo, que aconteceram no meu trabalho. E tô passando aqui pra vocês, porque todo mundo é real, né? Eu sou real, eu não sou um fake. Vocês são reais, vocês não são fake. Então vocês têm que passar o que vocês são pro aluno. Então, outra coisa que é muito importante é um capítulo aqui do livro da Paty Fonte, que é interdisciplinaridade. O professor ele precisa trabalhar de forma interdisciplinar, porque o mundo está globalizado, está tudo no mesmo lugar. Então, interdisciplinaridade. O trabalho com projetos ele é essencialmente interdisciplinar. Agora, o que é interdisciplinaridade? Você sabe o que é interdisciplinaridade? Vou explicar. A interdisciplinaridade ela não é uma ciência, ela é uma forma de pedagogia que tenta preservar a integridade do pensamento, atribuindo um significado único aos fatos por meio da relação com campos de saber. E isso visando uma concepção unitária e profunda do conhecimento. Isso palavras da Paty Fonte no livro, tá? Com a interdisciplinaridade, o indivíduo ele passa a adquirir uma postura mais crítica, compreendendo melhor a dinâmica da realidade que ele está inserido, né? E aí o professor ele desenvolve uma metodologia de trabalho tendo como princípio a prática interdisciplinar, e ele sabe que quando ele faz isso, ele sabe que não existe saber absoluto, né? Que tanto ele como os alunos, eles estão participando de um processo de aprendizagem. E isso deve direcionar o foco de ensino na busca de uma unificação entre as disciplinas, né? O contexto global do conhecimento, de uma forma que ele vá buscar um pensamento que ultrapasse a memorização e vincule a indagação e o questionamento dos fatos. Então, o que seria isso? Um trabalho interdisciplinar é você trazer para o teu aluno, para a realidade do teu aluno, não um assunto só de matemática, não um assunto só de português. Como eu falei ontem, quando eu expliquei como fazer um projeto, até dei o exemplo da pandemia, né, do Covid. Se eu tenho um projeto sobre saúde, se eu tenho um projeto falando do Covid, por exemplo, eu posso trabalhar com português, com língua portuguesa, trazendo notícias, trazendo informes, trazendo cartilhas de prevenção, enfim. Eu posso trazer coisas escritas e trabalhar a língua portuguesa através de assuntos ligados à pandemia. Eu posso trabalhar matemática ligada ao número de casos, ao número de mortos, ao número de recuperados, enfim. Eu posso trazer isso para a matemática. E aí colocar o meu conteúdo, porcentagem, adição, subtração, problema, enfim, eu posso colocar o conteúdo de matemática dentro desse assunto. E eu posso ir para ciências sobre parasitas, vírus, bactérias, enfim, higiene, enfim, o assunto que eu tiver que trazer. Mas tudo isso dentro de um tema, de um único tema, eu posso abrir o leque interdisciplinar, eu posso abrir o leque de possibilidade de disciplinas a serem trabalhadas, e não necessariamente naquela coisa amarrada do que está no livro didático. Eu trago isso para a realidade. E aí, como é que eu vou desenvolver um projeto interdisciplinar? Bom, eu vou partir do princípio que todo conhecimento ele pode e deve ser interligado. Então, a proposta é desenvolver um projeto onde as datas comemorativas, por exemplo, elas sejam trabalhadas junto com o conteúdo. Porque muitas vezes a escola ela vai comemorar aquelas datas, né? A escola comemora aquelas datas. Então eu tenho o dia da poesia, eu tenho o dia do livro, eu tenho o dia da escola, eu tenho o dia do descobrimento do Brasil, eu tenho N dias. E aí aquilo vai ser comemorado. Mas ele não pode ser comemorado assim, vamos comemorar. E uma coisa perdida no meio do conteúdo. O importante, o interessante, o que faz a roda girar, é a gente trazer essa data comemorativa, que vai ser comemorada de qualquer forma na escola, para dentro do conteúdo que você está trabalhando. Então, dia da independência, dia do folclore, você faz um projeto interdisciplinar ali e trabalha todas as disciplinas dentro desse projeto e dentro dessa data comemorativa, por exemplo. Então, a Paty dá um exemplo aqui no livro, né? Por exemplo, a duração desse projeto, né? Desse período. Você pode ser um bimestre, pode ser durante os meses do ano. Então, ela dá o exemplo aqui de um projeto para ser comemorado entre os meses de março e abril. E aí as datas que ela vai explorar dentro desse projeto, né, da sugestão que ela dá nesse projeto, é trabalhar 14 de março, dia da poesia, 15 de março, dia da escola, 21 de março, dia universal do teatro, 18 de abril, dia de Monteiro Lobato, 19 de abril, dia do índio, 22 de abril, descobrimento do Brasil e 28 de abril, dia da educação. Então a sugestão que ela dá no livro
é que você trabalhe nos meses de março e abril essas datas comemorativas num único projeto. De que forma? E aí, no livro, ela vai colocando as sugestões de atividades que você pode desenvolver nesse projeto. Então, o início do projeto seria um despertar de interesses. Então, despertar de interesses como? Numa roda de conversa, e explorar o significado de cada data, falar dessas datas e localizando no calendário. Então pega o calendário e localiza. Ó, nesse dia aqui, dia da escola. Nesse dia aqui, dia do livro. Nesse dia aqui, dia do Monteiro Lobato. Enfim. E aí sondar o que cada data significa para as crianças. Para que você possa resgatar suas histórias de vida e conhecimentos que ela tenha sobre os temas que vocês vão explorar, né? Então as crianças veem todos os dias calendários que têm informações de uso habitual. Então a escola, o papel da escola é ampliar e sistematizar essas referências. Porque o calendário ele pode ser utilizado para aprender muita coisa sobre o tempo, né? Mas ele pode também ser uma fonte de informação de pesquisa, para leitura e para registro de números. Então, com o calendário, você pode lançar perguntas. Perguntas como? Peraí. Deixa eu beber uma água aqui, porque tá... Você pode lançar perguntas como? Quem tem um calendário parecido com esse em casa? Né? Quem tem? Quem sabe para que serve um calendário? Então você começa a partir de data, né? Para que serve essa contagem do tempo e essa localização do tempo. Né? Você pode explicar para os alunos que eles podem consultar o calendário em diferentes momentos, né? Para colocar a data de alguma tarefa, para saber o dia do aniversário de um amigo, para saber quando é o passeio da turma, né? Enfim, você vai localizar essas datas comemorativas no calendário e escrever na lousa, né, essas datas. E você pode ajudar as crianças a marcar a data do aniversário de cada um também no calendário. Porque aí ela pode dizer, isso acontece perto do dia tal. Eu faço aniversário, por exemplo, no dia do folclore. Então isso sempre foi motivo dos meus amigos e os meus alunos lembrarem o dia do meu aniversário, porque era no dia do folclore. Então era uma coisa sempre marcada no calendário. Então você vai localizar o aniversário das crianças e a data comemorativa, né, que você está trabalhando. E depois você vai montar um quadro de aniversariantes para que o nome, a data do aniversário e a idade de cada um esteja ali marcadinho. E aí, com o quadro de aniversariantes pronto, você vai propor algumas questões, como, por exemplo, quantas crianças fazem aniversário em março? Qual é o mês que tem maior quantidade de crianças fazendo aniversário? Você pode acrescentar algumas curiosidades, né, informações sobre cada criança. E aí, nesse calendário, você está trabalhando matemática. Né? Contagem, quantos, o que é a mais, o que é a menos, o que tem a mais, o que tem a menos. Tem algum mês que não tem nenhuma criança? Qual é o mês que tem menos crianças? E aí você está trabalhando conceitos matemáticos ali naquela conversa. E aí, em seguida, você pode propor uma pesquisa sobre datas comemorativas, né, que em pauta para a criação de um quadro com informações e curiosidades. E aí vai levar a criança a perceber o porquê da importância daquela comemoração. Então, muitas vezes, meus filhos me perguntavam, mãe, hoje é feriado de quê? A criança não pode perguntar hoje é feriado de quê. A escola tem que saber, tem que ter informado do que é feriado. É dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Né? Por que comemora o descobrimento do Brasil? O que aconteceu nesse dia? Né? Por que Natal é Natal? Então, tem coisas que acreditam, que tem coisas que cada um acredita. Os judeus têm um tipo de cultura, o Ano Novo judeu é diferente do Ano Novo cristão. Por que isso acontece? O que eles acreditam? O que aquela cultura passa? Isso é importante que a gente passe para os alunos. Né? Então, ainda com o calendário, né, você pode lançar situações de problema envolvendo a observação de características e regularidade daquelas informações. Né? Então, além da utilização do calendário como um instrumento organizador dos acontecimentos e das atividades do grupo, você pode marcar os compromissos importantes desse grupo, averiguar que dia será o dia seguinte, então você colocar assim, hoje é dia 29, não, hoje é dia 30, que dia vai ser amanhã? Que dia foi ontem? Né? E trabalhar essa questão da localização temporal, do antes e o depois, né? Do ontem, do amanhã, tem criança que confunde isso, e aí localizar a data dos aniversários e uma vez ou outra você pode utilizar para calcular a duração de tempo, quanto tempo vai durar esse mês, quanto tempo dura o inverno, quanto tempo dura a primavera, enfim. Por exemplo, quando você deseja saber quantos dias faltam para uma determinada data, né, para um aniversário, quantos dias eles terão que ensaiar para uma apresentação que eles estão preparando, ou quantos dias se passaram desde que começou o mês, enfim, você trabalha essa questão da orientação, da localização espacial, né, temporal. E aí propõe situações do tipo, quantos dias faltam para comemorarmos o dia da escola?
Né? Vocês já ensaiaram vocês já sabem que a gente ensaia toda terça-feira? Então quantos dias a gente vai ter que ensaiar para essa peça de teatro? Então eles vão contar lá o dia da semana. Né? Propõe ainda que seus alunos observem a lua no céu durante um certo período e marquem no calendário a data em que ela muda de fase. Né? Em que fase está a lua em cada data comemorativa. Então são curiosidades, são detalhes, mas que fazem a criança se organizar, se orientar no tempo. E uma outra sugestão que a Paty dá no livro é brincando com poesias. Por meio de poesias, ela coloca que é possível a gente incentivar a leitura e a interpretação de textos como fundamentos de compreensão do mundo e para a construção de conhecimento da cidadania. Então, ela coloca que o professor ele deve pesquisar poesias, poemas, rimas, quadrinhas que sejam relacionadas à escola, à educação, ao teatro, ao Monteiro Lobato, aos índios e ao Brasil. Então, em uma caixa surpresa, você pode misturar todas elas e, de uma forma lúdica, estimular os alunos a sortearem essas quadrinhas, né? E a cada poesia sorteada, você pode recitar para o grupo, explorando os recursos existentes na oralidade, né? Valorizando os sentimentos e o que você quer transmitir. Então, valorizar a entonação de voz, a fluência, o ritmo, a dicção, né? E dessa forma, usar isso como maneira de articular e de aperfeiçoar a oralidade. Então, instigar para que as crianças expressem os seus sentimentos, né? Que esses sentimentos que aparecem no texto durante a leitura, como medo, como espanto, como alegria, né? Como tristeza, você vai dando uma entonação para isso. E também você pode eleger as poesias preferidas da turma, criando um gráfico de preferências. Então você vai ler, né? Vai recitar a poesia e vai dizer, vocês gostaram? Ah, quem gostou? E aí você vai marcando num gráfico, dizer quais foram as poesias preferidas, quais que eles não gostaram. E também você pode promover situações de escrita a partir de algumas poesias. Ângela tá aí, sei que a Ângela realmente adora, né? A Ângela é super criativa, tô com saudade de você, querida. Então, você pode também criar um varal de poesias ilustradas, né, pelas crianças, organizar um sarau das poesias que foram memorizadas, enfim. Também você pode trabalhar o teatro junto com a poesia. Né? A Paty coloca aqui também uma sugestão de teatro e poesia junto. Né? Você pode organizar um sarau em forma de dramatização. Né? Os dois temas por si só eles já se relacionam. E a cada poesia escolhida para se recitar, você pode acrescentar um figurino, gestos teatrais. E entre uma apresentação e outra, o professor pode narrar fatos e informações que sejam referentes às diversas datas comemorativas que estão sendo trabalhadas no projeto. Eu uma vez fiz um projeto de Descobrimento do Brasil e eles cantaram uma música. Cantaram a música e dramatizaram a música. E depois um foi lá na frente e explicou sobre a questão do descobrimento, né? Será que o Brasil foi descoberto? Ou se ele foi encontrado? Né? Então, como é que foi a coisa? E aí ele deu fez uma linha do tempo, né? De como é que as coisas aconteceram até Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. Mas eles dramatizaram. Então, um grupo era o índio, um grupo era os portugueses, vinham de caravela, e, enfim, fizeram aquela dramatização. A proposta, qual é? É que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre os temas, né? Por meio de uma linguagem poética, teatral, e onde eles vão aprender enquanto eles organizam e ensaiam o espetáculo e brincam e vão construindo suas aprendizagens, né? É uma coisa que fica. Por exemplo, eu lembro desse projeto até hoje. Talvez fosse uma aula comum, a gente nem lembrasse. Então, você pode falar assim dos grandes autores. Quem escreveu o quê? Né? Estudar o Dia de Monteiro Lobato, por exemplo, é fundamental para levar o conhecimento das crianças a autores que escreveram diferentes gêneros, como poesia, peça de teatro, textos informativos. Quer dizer, você fala do Dia do Monteiro Lobato, mas você não apresenta só o Monteiro Lobato. Você pode apresentar muita gente. Ele foi um escritor. Que outros escritores vocês conhecem? Que livro que vocês gostam? Vamos ver quem foi o autor. Pega livro na escola e mostra. Esse livro aqui foi escrito por fulano. Tem outro livro dele? Então, ao apresentar os autores, você pode incentivar as crianças a produzirem as suas próprias obras também. Mesmo que elas ainda não escrevam, né, convencionalmente, o professor ele serve de escriba. Ele pode ser o escritor, né, o ghostwriter, né, para registrar as ideias e as falas dos alunos, montando um livrinho com eles. Né, no dia do sarau, por exemplo, você pode abrir um espaço para que as crianças autografem a sua obra. E o professor não pode esquecer de filmar e fotografar cada etapa do projeto para montar um portfólio. Eu fazia muito, no final do ano, com os meus alunos de alfabetização, eu escrevia um livro junto com eles, né? Ele pegava um tema, normalmente a gente fazia um livro paradidático, trabalhava aquele livro paradidático e depois cada um escrevia a sua história.
e aí eu dividia aquilo em folhas, né? E eles desenhavam a sua história e criavam o seu livro, a gente imprimia aquele livro, e aí fazia uma tarde de autógrafos, e eles se sentiam super empoderados, né? Eles eram os escritores. Mas assim, atenção, a chave do sucesso de um projeto está na base, né? A curiosidade, a necessidade do saber, de compreender a realidade. E aí, o professor ele deve planejar suas aulas de acordo com o que surgir no grupo, abrindo sempre um leque de possibilidades a partir dos interesses da classe. E você pode, então, reunir várias datas comemorativas e todas as áreas de estudo, certamente muitas ideias vão surgir e cabe o professor adaptar essas ideias à realidade, abusando da criatividade, né? Então, aceite o desafio, professor. Desenvolva uma metodologia dinâmica e reflexiva, onde o currículo se torna rico, flexível, aberto a novas ações educativas, direcionadas às necessidades reais das crianças e uma coisa que não seja engessada e fragmentada, né? Então, por exemplo, a Paty mostra lá um exemplo do Páscoa na minha infância, uma sugestão. Então, ela coloca aqui no livro uma poesiazinha feita para falar sobre a Páscoa. Então, a impressão dela sobre a Páscoa. E ela coloca assim: a Páscoa da minha infância tem gosto de descoberta, das caçadas aos ovinhos do amigo do coelhinho. A Páscoa na minha infância tem sabor de fantasia, da roupa que vestia para imaginar ser eu a coelhinha saltitante a cantar. A Páscoa da minha infância tem bastante chocolate, que gulosa, escondida, deliciava as minhas tardes. A Páscoa da minha infância faz-me sentir saudade, da crença que toda a gente fazia dela parte. A Páscoa da minha infância acaricia o pelo branquinho e sente o macio da inocência daquele gesto de carinho. A Páscoa da minha infância canta alto e estridente, ouve o som da amizade, da festa que acontece com solidariedade. A Páscoa da minha infância tem cheiro forte de arte, da tinta fresca que espalhava com criatividade. Meu desejo é não perder todas as sensações, não deixar adormecida a criança interior, transformar minhas lembranças em um pedido emocionado aos adultos que perderam ao longo do caminho suas puras emoções, esqueceram a travessura e as delícias do brincar, do sentir por todo o corpo, como é bom imaginar. Então esse foi uma poesiazinha da Paty Fonte, que ela colocou aí no livro, para ilustrar o que a gente pode fazer, né? Criatividade sobre a Páscoa, e ela fez uma poesia sobre a Páscoa, sobre a infância dela na Páscoa. E aí você pode também buscar isso, de como o aluno vê a Páscoa, ou vê qualquer outra data comemorativa, né? Então, vamos falar agora de Projeto Páscoa Significativa. Voltando aqui a falar da BNCC, de acordo com a BNCC, todas as datas comemorativas, elas podem ser comemoradas, elas podem ser faladas, mas você tem que falar de tudo. Então, quando eu falo de Páscoa, eu preciso falar de Páscoa no seu sentido cristão, no seu sentido comercial, no seu sentido judaico. Então, como as religiões comemoram a Páscoa, quem comemora, quem não comemora, o significado que essa Páscoa tem para diversos povos, né, diversas religiões, e o sentido comercial da coisa. Então você tem que abrir o leque, você tem que dar todas as informações possíveis. E aí a criança vai comemorar do jeito que ela quiser, ou do jeito que a família comemorar, ou enfim, ela vai ter outros olhares para aquela data, e não um olhar engessado, achando que é o único que acontece. A Ângela está falando aqui que a Paty é ótima, que está com muita saudade, né? Esse livro dela é muito bom, muito bem escolhido para estudar. Realmente, esse livro dela é muito interessante, é o que eu estou falando. Aqui o IDC Book, a gente vai trazer para os professores livros que sejam importantes para a prática pedagógica. Eu estou pensando aqui no próximo, acho que o próximo vai falar de neurociência. Mas vamos lá, tem uns autores aí bem interessantes, mas vamos em frente. Vamos falar de projeto de Páscoa significativa. As datas comemorativas, elas mobilizam muitas escolas, né? Por mais que a gente saiba que não adianta focar o processo ensino-aprendizagem nas comemorações passageiras, assim, sem aprofundar ou interligar os conhecimentos, é exatamente o que acontece. Porque pais, alunos e professores esperam ansiosos para determinadas datas, né? Então, por exemplo, todo mundo espera pela Páscoa, todo mundo espera pelo Dia da Criança, todo mundo espera pelo Dia do Professor, todo professor espera pelo Dia do Professor. Então, assim, se a escola inova, ela corre o risco de ver mães frustradas, né? Crianças tristes, professores perdidos, né? Por isso tem a necessidade de planejar atividades diferentes e interessantes que possam transformar as festas de uma forma significativa. Então, pensando nisso, a Paty elaborou algumas atividades que ela coloca aqui no livro, e ela coloca que espera que se desenvolvam nas classes
lembrando sempre de adaptar os interesses e a necessidade de cada faixa etária, né, dos seus alunos. É importante que a gente lembre aqui que o que ela coloca no livro são sugestões. Então, sugestão não é para você seguir a risca. É um caminho, é um norteador. E aí, a partir daquelas sugestões, você adapta para a sua realidade. Então, ela coloca que é importante que a gente fotografe os resultados, né? E ela abre isso, que se você quiser fazer o projeto na sua escola, na sua sala, né, no seu momento, você fotografa o resultado e envia para ela. Né, na parte fonte na internet tem todos como você pode enviar para ela no site Projetos Pedagógicos Dinâmicos, mas colocando o nome completo, o estado, a cidade, o nome da escola e a turma que foi desenvolvida. E as melhores fotos ela publica e concorre a um brinde no site dela. Coloca isso aqui no livro. Então, atividades sugeridas, né, que ela coloca no livro desenvolvem principalmente a criatividade, a reflexão, a expressão artística, oral, escrita, o raciocínio lógico, a socialização e ampliam o vocabulário e a visão do mundo, porque foram elaboradas para alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental, podendo ser facilmente adaptadas para os alunos menores ou maiores. Então, o tempo previsto para essas atividades que ela sugere aqui é um dia inteiro para realizar cada atividade de uma forma eficaz. Então, lá vão as dicas de atividade. Metades criativas. A primeira atividade que ela sugere aqui são metades criativas. Material necessário para essa atividade são figuras geométricas, né, de cartolina cortadas em cartolina colorida, dividida ao meio, papel pardo ou 40 quilos, né, uma folha para cada dupla de criança, cola, caneta colorida, e musiquinhas, né, você pode colocar no celular, na internet, no Spotify, onde quiser, com musiquinhas de Páscoa. E como é que você desenvolve esse projeto? Em um primeiro momento, você pode organizar a turma em roda, né, uma roda de conversa sobre os símbolos da Páscoa, e depois você vai registrar um mural, os conhecimentos dos alunos e suas principais falas, e aí você vai intervir quando for necessário para que nenhum símbolo da Páscoa seja esquecido. Lembrando, como eu falei antes, que a BNCC ela determina que você coloque todas as opções. Então você vai falar da Páscoa cristã, você vai falar do comercial, você vai falar do judeu, você vai falar de tudo, da Páscoa em todas as vertentes. Então, em seguida você pode propor uma dinâmica das metades. Você pode organizar em uma roda com todos em pé e de costas. E aí entregar uma metade da figura para cada aluno e orientar para que essas metades vão ser tocadas músicas, né, sobre o tema de Páscoa, e quando a música parar, cada um deve encontrar a sua metade. E aí, quando a música retornar, eles devem trocar as metades e circular pela sala. E aí, você pode fazer isso algumas vezes, oportunizando esse momento lúdico das crianças, né, dessa brincadeira deles correrem para cá, correrem para lá, achar a metade. E aí você vai trabalhando inteiro e metade. Então, na última rodada da dinâmica, todo mundo deve estar com seu par. E aí você pode sugerir uma nova proposta. Cada dupla vai colar em suas figuras, unindo as metades num cartaz de papel pardo, e vai ter que transformar a figura em um símbolo da Páscoa usando canetas coloridas. Então, se você fez assim um círculo, de repente esse círculo vira um coelhinho, né? Vira uma vela, vira o que você quiser. E aí os retângulos podem virar coelhos, os triângulos, peixes, os círculos, ovos, ou o que a imaginação das crianças permitir, e aí você pode incentivar a ousar, a enfeitar os seus símbolos, né? As duplas vão completar os cartazes escrevendo o que eles sabem sobre o símbolo e vão escolher os símbolos que eles escolheram e vão explicar o motivo da escolha, né? E aí você pode expor os resultados no mural e registrar essa conversa inicial. Uma outra atividade que ela fala é a criação coletiva. A criação coletiva, para fazer essa atividade da criação coletiva, você vai precisar de sucata, diversas, né? CD, caixa de tamanho variado, lata, pedaço de isopor, resto de EVA, retalho de tecido, embalagem plástica, garrafa PET, o que tiver. Aquela coisa, aquele lixo que o professor adora juntar, né? Cartolina, cola e tesoura, fita adesiva e caneta colorida, mais giz de cera, lápis de cor, tinta, o que você quiser para pintar. Desenvolvimento dessa atividade. Você vai dividir a turma em grupo e explicar e lançar uma situação, um problema que vai ser transformada numa obra de arte. Então você vai entregar a sucata para cada grupo, né, procurando não misturar muito. Por exemplo, o grupo 1 recebe apenas CD e resto de EVA. O grupo 2, garrafa PET. O grupo 3, garrafa PET que é retalho de tecido. O grupo 3, caixas e latas. Pra quê? Se você dá tudo junto para todo mundo, eles vão ficar perdidos, vai virar uma bagunça, vai virar uma lixeira. Então você separa e dá um grupo de sucata para cada um. E a proposta é que cada grupo crie um coelho com as sucatas recebidas.
E aí você pode deixar claro que os grupos eles não podem trocar sucatas. Eles vão ter que construir sua arte com o que eles receberam. Então, se eu recebo garrafa PET retalho de tecido, eu vou fazer um coelho de garrafa PET e vou usar o tecido para enfeitar. Se eu recebo CD e resto de EVA, eu vou usar aquele CD e vou enfeitar com o resto de EVA. E aí vai. Além das sucatas, você pode deixar à disposição de todo mundo, de todos os grupos, cola, tesoura, fita adesiva, material para pintura. E com todos os coelhos prontos, você vai propor que o grupo apresente a sua criação, nomeando e contando alguma coisa da vida lá daquele coelho. E em seguida, cada coelho deve deixar uma mensagem de Páscoa por escrito. E aí você vai colocar no mural, vai expor aqueles coelhos e as suas mensagens. Uma outra atividade que ela sugere é a mensagem da turma. E aí o material necessário para isso, assim, são folhas de papel craft, ou folhas de papel, né, coladas, formando a base de um imenso painel. E esse painel deve cobrir uma parede inteira da sala ou do espaço escolhido, né, na escola para expor isso. E você pode variar cobrindo toda a parede com cortiça. Cortiça também serve, mas isso é mais caro, né? Então é melhor às vezes papel pardo mesmo. Você vai trabalhar com sílabas, palavras, letras diversas, né, xerocadas em tamanho de 1/4 de ofício. Então pega a folha ofício, divide em 4, e aquele pedacinho de 1/4 de ofício você vai colocar sílabas ou palavras ali variadas, e letras. E também você vai usar revistas velhas, jornais, panfletos que possam ser recortados, cola e tesoura. E aí como é que você vai desenvolver esse projeto? A proposta é a criação de um imenso painel com uma mensagem de Páscoa coerente e original, só com recorte e colagem. Então você vai, antes de começar, você vai fazer uma roda de conversa, né, com os alunos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e sobre todos os sentidos que a Páscoa tem, né, como seria a Páscoa ideal, o que a gente deseja de bom nessa Páscoa. E os alunos vão estar livres para escrever e ilustrar o painel, desde que eles obedeçam regras, né, que você vai estabelecer antes, procurando transmitir o que todos pensam numa única mensagem. E aí você vai lançar esse desafio e vai se surpreender. Então a construção do aprendizado é uma coisa que só acontece quando o aluno é ativo, né? Quando ele está interessado no que ele está fazendo e quando a sua motivação vem de dentro e não de fora. Então ela é intrínseca e não extrínseca. Então quando a motivação vem de dentro. Então aí vão 3 sugestões sobre atividades para se fazer dentro do projeto de Páscoa e o resto vocês podem aí imaginar. Outro projeto que você pode trabalhar, e aí está dentro daquele projeto das datas comemorativas que ela sugeriu no início, é o Dia do Livro. A gente pode afirmar que abril é o mês do livro, porque a gente comemora em homenagem a Monteiro Lobato o Dia Nacional da Literatura Infantil, em 18 de abril, e em 23 de abril, o Dia Internacional do Livro e dos Direitos Autorais. Então essa data ela foi instituída em 1995 pela Unesco, homenageando o falecimento de Miguel de Cervantes e de Shakespeare, né? 2 destaques da literatura universal. Então muitas vezes a gente não sabe a real significado de uma determinada comemoração, né? Então é preciso que a gente pesquise isso. Então nenhum projeto ele pode se esgotar nas datas comemorativas, né? Principalmente sendo um projeto relacionado à leitura. Então quando a gente fala de leitura, a gente tem uma gama enorme de coisas para trabalhar. Então existe uma urgência de resgatar o hábito e o prazer de ler nas escolas, né? E sobrepondo as leituras obrigatórias sem significado, a gente precisa enfatizar o gosto por ler, unindo a sede de pesquisar e de aprender. Então um dos objetivos aqui desse projeto e desse e-book é trazer o livro para as pessoas que às vezes perderam o hábito de ler ou de não tem tempo de parar e fazer isso sozinho. Então a partir do momento que você está aqui 1 horinha comigo, 1 horinha e pouco comigo, você já está avançando como se você estivesse lendo um livro. Olha quanta coisa, ó. Se eu pego aqui o livro da Paty, nesses 3 dias que a gente está discutindo, ó, isso aqui tudo a gente já viu. Isso aqui, todas essas páginas do livro, a gente já trabalhou. E até o final da semana a gente vai trabalhar as outras. Então, olha quanta coisa a gente consegue. É uma forma diferente de leitura, né? A gente está analisando o conteúdo do livro, assim, no todo. Não estou deixando passar nada. E não é a minha opinião. Eu estou passando para vocês a opinião realmente da autora. Estou passando o que está nesse livro. E aí vocês vão fazer o que vocês quiserem dentro da proposta de vocês. Então, vamos lá. E aí, nenhum projeto pode se esgotar nele, né? Então, uma urgência a gente resgatar esse hábito de ler. E aí, caso ainda não tenha iniciado nenhum projeto de leitura ou de literatura na sua escola, você pode aproveitar o mês de abril para fazer isso e descobrir como o resultado de projetos ele pode auxiliar em todo o processo de desenvolvimento dos seus alunos. Então, o professor ele deve ter em mente que é preciso a gente conquistar o prazer da leitura, né? E que isso é fruto de um processo que deve ser extremamente enriquecedor. A leitura é prazer. É o prazer que deve ser renovado a cada dia e depois a escuta, né?
o prazer de ler e de partilhar as suas descobertas e de compartilhar, de divulgar essas informações. Então, antes de começar essa proposta, é interessante a gente conhecer melhor alguns escritores, as suas biografias, e, se possível, levar um escritor até a escola para ele ser entrevistado. Se não for possível, hoje em dia a gente tem internet, né? É fácil a escola entrar em contato com algum escritor, e aí você pode fazer uma chamada de vídeo com ele, pode fazer uma live, e já fica mais fácil. E você pode fazer uma festa do livro. Então existem músicas que valorizam a leitura, os livros, a literatura, né? Será que tem alguma? Você pode buscar isso na internet, se tem alguma música que valoriza essa literatura. Desafie a turma a levar músicas variadas para a sala de aula e organize momentos de interação, cantando, dançando, explorando as canções de formas diversas, interpretando as letras, criando coreografia, apresentações, né, para as outras turmas, né? Transforme a leitura numa grande festa. Porque educar crianças pelas crianças, educar com as crianças e pelas crianças, e não educar sobre elas. É uma frase do De Crowley, né? Educar as crianças pelas crianças e não educar sobre elas. Então, você pode... O Dia do Livro ele tem 1000 maneiras de você trabalhar ele. Você pode fazer um projeto de alfabetização indígena. O que seria isso, gente? Alfabetizar exige amor, responsabilidade, comprometimento, sensibilidade e, acima de tudo, bom senso. Essa é uma frase do Paulo Freire. Então a gente comemora no dia 19 de abril o Dia do Índio. E aí, certos de que é essencial a gente refletir e contribuir com a sua cultura e bem-estar, e que a gente não pode ignorar essa importante parcela da população brasileira, a gente pode fazer um projeto especial. O objetivo desse projeto é enfatizar o papel da linguagem, dos conteúdos, das formas culturais entendidas como próprias, além do incentivo à expressão e comunicação entre as culturas. Então você pode promover a autoestima, a valorização da identidade, da identidade étnica, né? Historicamente muito afetada, né, nos grupos indígenas de alto ou baixo grau de contato com a sociedade. Desenvolver a confiança e o prazer dos atos de aprendizagem e ensino por meio das relações didáticas afetuosas entre aluno e professor. Além de oportunizar que os alunos aprendam a desenhar, representar as ideias por meio de novas modalidades de linguagem, né, sendo estimulados a se expressarem, oferecer condições para que os alunos possam avançar na construção do sistema de escrita e da língua, né, que se escreve, valorizar o contexto histórico da comunidade e a Paty coloca aqui que a alfabetização indígena ela deve ser compreendida como um dos instrumentos que os povos possam utilizar para compartilhar com o restante da sociedade nacional todo o valor da sua cultura e também que eles possam participar efetivamente da vida cultural brasileira, mostrando toda a sua riqueza e contribuição para esse país. Então, a Paty coloca que, como justificativa para um projeto desse, que a educação escolar praticada no Brasil não é só com os índios, mas também com qualquer grupo de menor poder ou prestígio, né? Então ela tinha e ainda tem um amplo potencial de domesticação e subserviência que vai desde a submissão ao saber até o poder do professor. Então, a educação brasileira ela é muito, assim, né, imposta. E aí esse tipo de educação, entre outras práticas sociais tão violentas, né, simbolicamente, elas provocam a rejeição e a resistência dos índios. E levou à perda de línguas e de muitos aspectos importantes da cultura indígena. Muita coisa se perdeu, né? Porque a língua indígena não tem escrita. Então, a educação indígena, ela sempre refletiu de forma coerente o macro projeto social que deixa clara a impossibilidade desse plural, né? Já que ele é baseado na unificação das diferenças, pela hegemonia e pelo silenciamento dessa diversidade na unidade deles. Então, como resultado, o que a gente tem? A perda da memória humana e coletiva de muitas sociedades indígenas. Então, a estimativa é que no Brasil, cerca de 1000 línguas indígenas desapareceram em quase 5 séculos. Então, a gente mostra com isso a nossa incapacidade de construir uma sociedade mais ética e mais respeitosa para lembrar... A gente acaba lembrando desses anos de violência coletiva e de individual que foram cometidas contra os índios, negros e outros grupos marginalizados na sociedade brasileira ao longo de todos os anos. Então a proposta do projeto, segundo a Paty Fonte, é considerar essas construções pessoais dos alunos, tratando as crianças como indivíduos e valorizando a sua história e a sua cultura. Então, as crianças elas se alfabetizam nas suas comunidades, né, por meio de experiências diárias, em que elas que podem ser enriquecidas por meio de atividades lúdicas previamente planejadas pelo educador e que vão proporcionar o exercício de trocas simbólicas entre as crianças nesse cotidiano, como forma de consciência das ações realizadas e assegurando a elas um saber com significado real.
E aí todo mundo pode aprender, né? Basta ter oportunidade para isso. E aí aprender é uma tarefa que ninguém pode realizar pelo outro. Eu consigo aprender sozinho, o outro aprende, quer dizer, cada um aprende por si. Não dá para eu pegar, enquanto professor, abrir a cabeça do aluno e colocar o conhecimento ali dentro. Então, mas ao mesmo tempo, é a construção coletiva, né? O trabalho que a gente faz com o grupo, que vai considerar as experiências anteriores desses alunos e que vai dar continuidade para que todo esse potencial, né, de cada um desabroche e se multiplique. Então, para isso, existe uma necessidade da gente usar metodologias que vão facilitar essa aprendizagem. Como? Trabalhar com objetos concretos, confeccionar crachás que identifiquem os alunos, apresentar palavras de uso cotidiano, trabalhar com calendários, trabalhar com bingo de letras, com caça-palavras, com loto-leitura, com música, com parlenda, com trava-língua, com teatro, com jogos, com brincadeiras e com muitas outras coisas que você pode criar aí. E o trabalho com a linguagem oral, né, como meio de observação de gravuras, interação com a escrita por meio da convivência com livros, revistas, jornais e aí vai. Né? Leitura de imagem, rótulos de uso cotidiano, trabalhar o alfabeto móvel. Então, nessa perspectiva, também existe uma necessidade de desenvolver uma proposta para o processo de alfabetização, onde a escrita, mais que um instrumento técnico e uma atividade mecânica, ela seja um momento de interação e de interlocução entre todo mundo que está envolvido no processo. Então, valorizando as particularidades e as aquisições dos saberes de cada criança que está sendo alfabetizada na construção de uma linguagem escrita. Então, o movimento das interações sociais, nos momentos de interlocução, a linguagem que se cria, vai se transformando e se construindo como conhecimento.